Como criar bancos de dados com o Amazon RDS na Amazon AWS. O Amazon RDS é The Relational Database Service, é um serviço de banco de dados relacional da AWS que permite gestão e escalabilidade de bancos de dados relacionais, os principais existentes no mercado. Ele integra-se com outros serviços da AWS, como, por exemplo, máquinas, no caso, instâncias EC2, no qual a gente cria, por exemplo, algum banco de dados nessa máquina EC2 e guarda os dados no RDS, isso tudo via rede VPC. A gente também executa funções serverless Lambda, coleção de logs no CloudWatch. A gente também pode guardar esses dados num ambiente um pouco mais avançado e seguro e mais específico e focado, como um bucket S3, entre outras integrações dos serviços da Amazon AWS. Esse serviço, o RDS, ele é utilizado no cotidiano em conjunto, como eu disse, com aplicações, tá? Em instâncias EC2, por exemplo, a gente cria uma instância EC2, uma máquina de Ubuntu, uma máquina virtual na AWS, instala um projeto nessa máquina, um servidor, um projeto REST, e aí o banco de dados a gente cria no RDS e pega os dados na verdade são coletados por esse serviço da EC2, conectada ao RDS, o banco de dados, que guarda os dados num bucket S3, tá? Com disponibilidade também para Big Data. E análise de dados, Machine Learning, inteligência artificial, enfim. O objetivo do nosso encontro de hoje é criar um banco de dados MySQL nesse serviço RDS da AWS e acessar ele via nossa máquina externa. Para isso, a gente tem que estar conectado à AWS, a gente acessa o RDS, tá? A Aurora RDS. A Aurora é o banco de dados relacional da Amazon. A gente não vai utilizar o Aurora, a gente vai utilizar o serviço RDS com o MySQL, que é mais popular no geral, tá? A gente vai criar um novo banco de dados. Então, a gente vem aqui para criar um novo banco de dados. A gente vai ter uma criação do tipo padrão. A gente pode escolher qual servidor. Eu vou escolher MySQL, então, criação padrão, MySQL, Community. Eu não vou mostrar versões, a versão pode ser essa padrão, a última. A gente também nos modelos, a gente vai habilitar um nível gratuito, a gente precisa habilitar um nível gratuito, então o nível gratuito ele só possui esse método de implantação. O nome da base de dados, tá? A gente pode colocar um nome específico, eu vou chamar de Bsocial Hífen, MySQL Hífen Test 1. Então, eu vou colocar um nome específico. O usuário principal, você pode escolher, tá? Mas eu vou colocar esses nomes, a gente tem que lembrar depois para fazer a conexão de um serviço a esse banco de dados. O nome será do usuário, eu vou colocar admin, tá? Gerenciamento de credenciais, podemos deixar autogerenciada. A senha também você pode colocar a que você quiser, eu vou colocar Ubsocial 123, eu vou só colocar esses dados, ela tem que ter pelo menos 8 dígitos, não pode ter metacaracteres como arroba, barra, aspas, tá? Configurações extras, tá? A gente vai colocar o tipo de instância, o módulo gratuito, no caso, posso deixar o que tem aqui, SSD de armazenamento, o mínimo possível, 20 GB, tem algumas configurações adicionais, tá? Eu vou desabilitar a escalabilidade automática. Por quê? Para evitar custos da AWS. A gente vai utilizar o serviço gratuito, o mínimo possível, então que não gera custos da AWS. Se a gente manter a escalabilidade, se a gente adicionar muitos dados que ultrapassem o nosso armazenamento, a AWS iria permitir se tivesse habilitado, porém, cobrariam custos adicionais. Por isso eu vou deixar desabilitado. Conectividade, eu não vou conectar a uma máquina da Amazon, EC2, eu vou conectar a nossa máquina física, então eu vou deixar desabilitado. Se a gente habilitasse, tem que dizer qual máquina EC2 criada, a gente seleciona. Geralmente é o que a gente utiliza, a gente cria uma máquina EC2 na Amazon, uma máquina virtual, e conecta essa máquina a esse banco de dados. E os dados a gente salva em bucket S3 com backups e outras funcionalidades. Então, os serviços eles são integrados. A gente vai deixar a rede privada virtual, a nuvem privada virtual, no caso VPC padrão. Eu vou
permitir o acesso público, porque a gente vai acessar de fora, tá? Grupos de dados eu vou manter o padrão, porém o grupo de segurança, a gente vai criar um novo grupo de segurança, porque a gente vai ter que habilitar a porta 3306, que é a padrão do MySQL, para que toda máquina possa acessar. Isso não é interessante, mas para esse nosso caso de estudos, a gente vai utilizar dessa forma. Grupo de segurança, eu vou botar um nome aqui, pode colocar o nome que você quiser, eu vou colocar grupo de segurança EDS1, sem preferência de disponibilidade, criar autorização, configurações adicionais, porta 3306, que é a padrão do MySQL, depois a gente vai configurar para que todas as máquinas consigam acessar essa porta através do firewall, tá? O interessante é que a gente tenha bloqueado o máximo possível das máquinas que acessem esse serviço, tá? Então, nesse caso, a gente só vai deixar habilitado para todos os hosts acessarem, todas as máquinas externas acessarem, só por um caso de aprendizagem, tá? Um ambiente de teste mesmo de aprendizagem educacional. Não vou colocar etiquetas, autenticação de senha comum, monitoramento padrão, questão de logs, eu não vou habilitar nenhum tipo de log adicional, e configurações adicionais, eu já vou criar um banco de dados, tá? Chamado UbSocialDB1. Então, já vou colocar aqui. É do tipo MySQL a última versão, o grupo de ações, backups automatizados, eu vou manter, tá? Não é necessário, mas eu vou manter. Cópias de tags para snapshot, chaves, habilitar upgrade automático, enfim, seriam isso, tá? Vamos criar o banco de dados. Esse banco de dados que a gente cria, agora a gente precisa também, eu vou fechar essa promoção aqui, a gente precisa também habilitar para que todas as máquinas possam acessá-las. Então a gente vai ter que habilitar todos os hosts permitam acesso à porta 3306. Vou aguardar só a criação da nossa instância do banco de dados MySQL. Com a instância de banco de dados MySQL criada, a gente vai clicar nessa instância, vou minimizar essa barra lateral, a gente vai ter que agora ir no grupo de segurança dela, pode ser esse aqui, tá, diretamente, ou colocando ali na barra de pesquisa da AWS, grupos de segurança, a gente vai ver os grupos de segurança cadastrados, tá? Geralmente aparecem dois, que é aquele padrão da AWS e o nosso que tem o nosso nome de grupo de segurança, a gente vai acessar ele e editar as regras das máquinas que possam acessar elas de fora. Eu vou colocar aqui que na porta TCP do tipo 3306, qualquer endereço IPv4 pode acessar, ou seja, para todas as máquinas acessarem. Como eu te disse, isso não é muito interessante para a questão de segurança, mas a gente vai utilizar nesse ambiente de teste. Agora que nós já criamos a nossa instância de banco de dados, já habilitamos o acesso de qualquer lugar, a gente vai vir num editor de código SQL, você pode escolher o que você quiser, tá? Eu tenho o Visual Studio Code com algumas extensões para MySQL, banco de dados, são situações bem simples, esse database, enfim. Eu vou vir aqui ó, com o Ctrl Q, aqui ó, database, tá? E eu posso criar uma conexão. Não importa o que é a ferramenta que você usa. O que importa é qual que é o host, qual que é a porta, qual que é o nome do usuário, a senha e opcionalmente qual que é o banco de dados que tu quer acessar. Então, para a gente conseguir acessar essa nossa instância, nós vamos vir lá em RDS no nosso banco de dados. Então, bancos de dados. Vamos acessar o nosso banco de dados criado. Esse nosso banco de dados criado, ele tem um endpoint, que é esse link aqui. Esse link aqui, eu vou até colocar no Notepad, tá? Não é muito interessante se a gente colocar no Notepad aqui. Mas é o acesso que a gente precisa, é o host, tá? O endpoint é o host. Então, a gente vai colocar o endpoint, porta 3306. O usuário, lembra que a gente colocou admin. E a senha, eu tenho aqui no slide, tá? Eu coloquei Ubisoft 123. Tá? Então, a gente vai colocar a senha Ubisoft 123. Não vou selecionar banco de dados, vou apenas testar a conexão. A gente vai verificar se ele vai conectar ou não. Tivemos um timeout. Então, nós vamos verificar o que aconteceu. Nesse caso, foi só o editor aqui que ele não colocou corretamente
Na segunda tentativa ele já conectou. Abrindo a conexão, a gente vê que já tem o nosso banco de dados UbiSocial DB1, que foi aquele banco de dados que a gente criou. E a gente pode inserir comandos nesse banco de dados. E eu separei alguns comandos no nosso slide. Então, eu tenho um comando aqui para criar uma tabela chamada TableTest. Vou selecionar ele aqui para a gente. Se você está me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição, que é ubisocial.github.io. Ele tem, lá você vai encontrar todos os comandos, cursos com certificado, a maioria deles gratuitos, sobre o assunto. Tá? Eu vou executar aqui com Ctrl Enter e a gente pode verificar que a table test foi criada. O segundo comando, eu vou popular essa table test com dados. Tá? Vou só colocar aqui Alt Z para quebrar a linha, Ctrl Enter e inserir 2 dados. Agora, se eu executar select tudo from table test, Ctrl Enter, pronto. Vai aparecer ali os 2 dados que a gente inseriu na table test do banco de dados que a gente cadastrou lá da AWS. Tá? Para a gente verificar alguma questão do funcionamento de tudo isso, nós temos os logs, tá? De tudo que está acontecendo na aba logs desse nosso banco de dados. Eu separei aqui um editor de SQL online chamado SkyVia. Eu criei um workspace gratuito, tá? O mais básico possível. Agora eu vou vir aqui em criar SQL e nesse SQL eu vou conectar uma nova instância, uma nova conexão, tá? Para não só utilizar o Visual Studio Code. Vou colocar aqui MySQL e vou selecionar que é uma instância MySQL. O servidor é o nosso endpoint. Então, a gente pode vir aqui ó, no segurança e conexão e copiar o endpoint, colar ele aqui, tá? Porta 3306, o usuário é admin e a senha é aquela que a gente configurou, tá? Eu configurei o Social 123 aqui. E nesse caso eu vou selecionar até o banco de dados. Ó, ele já vai conectar para nós na instância e já vai chamar o UbiSocial DB1. Aqui só vou ter que colocar -1 para o zoom menor para criar essa instância. Vamos verificar se ele conectou. Aqui então vamos executar select tudo from table test, executando com F9 ou aqui no botão. E pronto, os nossos dados inseridos lá na outra conexão, eles já estão disponíveis na AWS, ou seja, a gente trazendo esses dados de qualquer lugar, de qualquer SGBD, a gente consegue acessar esse banco de dados na Amazon. É basicamente isso. Então, a gente criou duas funcionalidades na AWS. Um grupo de segurança, que a gente precisa apagar para não ficar consumindo recursos e, consequentemente, cobrar valores adicionais. Isso tudo aqui é gratuito de se utilizar até certo ponto de armazenamento e acesso. Então, a gente criou o grupo de segurança e o banco de dados RDS. Tá? Então, a gente precisa apagar essas duas conexões. Após apagar essas duas conexões, não serão cobrados valores extra aí no seu AWS. Todas essas informações, códigos e cursos com certificados da área você encontra lá no meu site, ubisocial.github.io.